Estamos começando mais um Elipse aqui na Univale TV. Segundo num dia. A gente já fez um Elipse hoje, agora a gente está fazendo outro Elipse. A gente não para, né, Bob? Esse é o Elipse 45. 45, no mesmo dia a gente fez 44 e 45 e estamos com a galera. Salve de palmas, muito barulho. É sempre muito legal. Muito bom. Com duas feras. Putz, que isso, mano. Tanto no pessoal quanto no profissional. Tipo isso. E aí a gente tá com o PH Santos, e é muito doido, PH, porque às vezes eu tomo café da manhã, eu almoço assistindo seus vídeos e eu fico lá discutindo sozinho, né? É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar, se eu ouvir e ainda ter uma resposta rápida, assim. Então seja bem-vindo aqui, tá? O Elipse, a Univale, a gente recebe assim com todo carinho. E o Elton manda pra mim também, né, Marco? Eu mando pra todo mundo os vídeos dele, já passei em sala, é doideira. Muito bom. Você vê, né, cara? Você me assiste aí, não sei o que, não tem digamos assim, o feedback imediato, né? O bate-bola, imagina eu, cara, que tô sozinho aqui o dia inteiro. Então, pelo menos agora tem um monte de gente aqui me vendo, nem que seja por uma tela. Vejo sua nuca, inclusive muito bonita, parabéns pelo pezinho que foi feito aqui no seu cabelo. É isso aí, gente. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Vamos lá prosear, vamos lá bater um papo sobre o que vocês quiserem e eu souber. Se eu não souber, eu digo que não, ou então finjo muito bem. Chama a nossa outra convidada, Bob. E a Joana também já trocou uma ideia legal com a gente aqui, né? Falou um pouquinho da trajetória dela aí no jornalismo. É um trabalho de engajamento, de resistência, né? Muito legal, bonito mesmo, de luta, né? Assim, é muito bacana ver essa vertente do jornalismo, assim, numa pessoa igual você, Joana. Muito legal mesmo. Obrigado, parabéns. Obrigada a vocês. Também estou pronta aqui para fingir, igual o PH. E é legal porque quando a professora Débora apresentou a Joana pra gente, né? Eu falei, lá na agência a galera ficou assim, pô, mas a gente vai colocar para conversar duas pessoas que não se conhecem. Vixe, na hora que falou o perfil da Joana, eu falei assim, vai encontrar com o PH, vai bater tudo, assim. Porque a gente foi lendo, eu vejo os vídeos, eu vejo as opiniões, principalmente no Twitter também, falei, vai dar samba, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Muito legal, muito legal. Pessoal, antes da gente abrir para as perguntas, assim, vocês já falaram bastante sobre isso, mas aí eu vou perguntar primeiro aqui para a Joana, porque parece que o rolê dela foi e é, né, bem corrido, né? E como é que foi, Joana, assim, no início, só para contar para a galera, você falou aí de Folha de São Paulo, você falou aí de alguns grandes jornalões, assim, né, alguns veículos, assim, dessa... Tem um pessoal até que daquele... que chama da imprensa burguesa. Mas como é que você fez para chegar nessa galera? Como é que você fez para começar a fazer freela para eles? E depois, como é que foi um pouquinho do seu caminho aí? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas só para trazer um pouquinho mais para a gente. E de bastidores também. Gente, eu vou contar os bastidores, vai ter que ser em off, que eu estou brincando. Não, mas o legal do jornalismo independente ter chegado assim nisso e do universo digital ter proporcionado essa abertura do jornalismo é que os jornalões também baixaram a bola bastante, assim, né? Não estou dizendo que eu consegui chegar lá porque eles baixaram a bola, é porque eu estou dizendo que a gente também tem que se colocar essa galera num lugar menos de status, assim. Acho que o jornalismo tem que sair desse lugar de status urgentemente, porque a gente tem muito a ganhar quando a gente se coloca de igual para igual com quem a gente entrevista, seja ele qual for o entrevistado. Mas, na época, até que eu comecei a fazer freela para a Folha, para a revista Época, para o Intercept, para a Pública, eu me colocava... O que mais me vendia era a pauta, assim. Acho que um bom repórter, ele tem uma boa pauta. E é o nosso cartão de visita. É muito mais do que imprimir um cartão, entregar um cartão e mostrar o meu portfólio, o meu nome, de onde eu venho. É muito mais a pauta que eu estou trazendo ali. Então, com todos os veículos que eu pude publicar, na primeira vez foi sugerindo uma boa pauta, assim, pensando e como eu sou repórter há mais de 10 anos, eu sou muito boa pauteiro. Um repórter, ele não se sustenta na reportagem sem ser um bom pauteiro, sem ter esse olhar ligado para o que está acontecendo no entorno, para o que é interessante, essa curiosidade, a escuta muito boa, né, onde estiver, de entender ali o que é interesse.
se te interessou, se tu tá contando isso para tua família quando tu chega em casa, é porque vai interessar outras pessoas, então se atenta do que pode sair dali. É claro que uma ideia e uma história não são uma pauta precisa estar apurado, precisa investigar ali 3, 4 pessoas para chegar até o nível de ser uma pauta e entender que vai render uma reportagem, né? Então foi mais nesse sentido, assim, e como eu falei, eu voltei para Recife quando eu sugeri minhas primeiras pautas para esses veículos. Então, eu estava há quase 15 anos distante de Recife. Então, para mim, tudo em Recife era pauta, porque eu tinha tido esse distanciamento como uma cidadã recifense, né? Eu voltava lá sempre só para ver minha família, mas não para viver a rotina da cidade. E aí, quando eu comecei a ver a rotina da cidade, comecei a enxergar muita pauta ali que os meus colegas que trabalhavam em Recife já estavam esgotados, talvez, né? Já estavam acostumados e aí não conseguia mais enxergar o que eu estava enxergando como diferente, como sendo uma pessoa que estava olhando de fora. Então, comecei a vender as pautas locais de Recife para veículos nacionais. E também, uma outra coisa que eu acho importante, além da gente derrubar esse status do jornalismo, é a gente derrubar o eixo, o São Paulo centrismo, né? O eixo Rio-São Paulo como o único lugar que se tem interesse nacional. Muitas vezes você está em Pernambuco, em Recife, que fica 1 hora de João Pessoa, capital do Paraíba, você sabe o que está acontecendo em São Paulo e não sabe o que está acontecendo em João Pessoa, porque os jornais Brasil, Nacional, só falam sobre notícias muito locais de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente também precisa quebrar um pouco essas barreiras, de mostrar que o Brasil não está sendo representado nesses veículos que colocam o nome nacional e Brasil, tanto que a Folha de São Paulo, né, se diz nacional, mas está lá no nome Folha de São Paulo, e eles vão retratar muito mais conteúdos de São Paulo, e a gente pode começar a olhar os nossos territórios, como eu falei, como interesse nacional, sim, e começar a pautar esses veículos é um movimento muito importante que o jornalismo começa a fazer agora para a gente quebrar algumas barreiras regionais, estereótipos e entendimentos do que é o Brasil, porque eu acho que o jornalismo ele é esse lugar de registrar a história. Lá na frente a gente vai saber o que aconteceu agora através das notícias de jornais. E se a gente estiver registrando só a história de Rio e São Paulo, a gente não está registrando a história do Brasil, né? Então vamos começar também a quebrar, descentralizar essa pauta. Legal PH, demais. você quer complementar a fala da Joana? Quer fazer um comentário? Cara, assim, pra mim eu não sei, cara. Eu passei muito tempo assim em redação e eu construí umas equipes de TI para trabalhar dentro da redação, né? A última equipe que eu construí foi uma equipe de dados, então a gente trabalhava com obtenção de grandes massas de dados e eu tratava esses dados para dar nas mãos ali dos jornalistas, seja dados demográficos, enfim, qualquer dado. Se tivesse dado aí, a gente juntava, colocava lá no chamado nosso modelo, né, e entregava para os jornalistas fazerem ali insights. É muito engraçado como, infelizmente, a maioria desses dados ficava, a origem era muito São Paulo, Rio, né, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Parece que só São Paulo, Rio sabia contar. Então o trabalho que a gente teve foi até um pouco mais difícil, porque era o de criar a cultura de gerar dados sobre, no caso, obviamente, que era o nosso foco, né, a região Nordeste, mais precisamente o Ceará e também Fortaleza enquanto capital, né. E aí a gente foi, só para você ver como esse lance de centralizar demais, né, só pegando o ensejo de Joana, esse lance de centralizar demais, a gente perde muitos Brasis que existem, né. Precisou, assim, de jornalistas engajados dentro da redação, que estava afim. 2, uma redação que queria fazer. 3, o dono, que, enfim, despejou dinheiro nisso, porque esse pessoal da TI é caro, né? A gente era caro, muito caro. E jornalismo dá retorno, mas custa também, né? Demora, às vezes, a dar esse retorno aí do tanto que se investe, mas também precisou ter um ambiente muito capacitante. Veja só, olha como não é me gabando de verdade, não é. Mas era alguém que entendia, porque já vivia muito tempo conteúdo e era formado em TI, né? Ou seja, eu sou formado em História, eu sou formado em TI. É um profissional muito específico para querer dizer assim, bicho, então a gente tem que criar o dado, porque enquanto historiador eu precisava dos dados. Enquanto produtor de conteúdo, eu entendia que o conteúdo ele não poderia ser
nacionalizar. Não existia esse lance de nacionalizar, de cobrir Brasil só a partir de São Paulo e Rio, né? Então parece uma fagulha muito específica dentro da redação e tudo mais, né? Então, só para pegar um pouco desse ensejo assim da Joana, mostrando como esse lance dos vários Brasis ficam mas ficam bem apagadinhos quando não tem um ser humaninho se desdobrando em 20 por ali. Legal demais. Só pegando o gancho aí no que a Joana falou também, o PH também, né, consequentemente, tem uma coisa que a Débora já deve ter cansado de ouvir falar, né, professora Débora, que a gente falou isso muito nas bancas de qualificação, né, e eu gosto sempre de fazer uma ressalva antes de falar isso. A gente tem aqui os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, toda faculdade tem, e aí os temas são variados, e todos são muito legais, todo tema é legítimo, né, e a turma gosta muito de falar de série, falar de música, falar de cinema, e isso tudo é fantástico. Quem sou eu para falar que não é, né? Na frente aqui do PH, sim, não vou falar isso. Mas assim, eu sempre desafio o pessoal e convido o pessoal a falar da nossa região, da nossa cidade, né? Da nossa história, porque só a gente pode falar da nossa história, né? Só a gente pode falar da nossa cidade, só a gente pode falar dos nossos problemas, mas também das nossas soluções, né? Então, falar daqui, falar do Recife, né? Falar de Fortaleza, falar de Valadares, falar do Leste, falar do Rio Doce, é uma propriedade, né, e uma autoridade que a gente tem e que a gente tem que fazer o uso dela, né? Acho que isso é uma coisa importante. E dá para trazer os tais filmes e séries para corroborar com isso. Legal. Minha tese foi em cima de uma cidade chamada Jaguaribara, uma cidade que foi inundada pelo açude de Castanhão e criaram do lado a cidade chamada Nova Jaguaribara. Massa. Então foi sobre memória ali. E eu utilizei um filme, eu utilizei o Narradores de Javé para trazer um pouco ali do assunto que eu queria trazer. Então dá para colocar o filme, não precisa ser ele o protagonista, ainda mais os que estão de fora, né? Os que vêm de fora. É legal trabalhar o intertexto aí. Bem pontuado. E eu acho que quando eu falei com o Bob e falei com o Manuel também, que é um outro professor, saiu agora, mas daqui a pouco a gente vai conseguir trazer ele de volta. O mercado chamou ele e daqui a pouco ele está aí de novo. Eu sempre falava, cara, vocês precisam assistir os vídeos do PH, porque muitas das vezes a gente bate muito na tecla com os meninos aqui da teoria com a prática, né? Que é essa coisa que muitas vezes os meninos não entendem, né? Os alunos, né? Não entendem como que você aplica a teoria ali no dia a dia. E aí, eu vendo seus vídeos, quando eu descobri o canal, eu falo, cara, tipo assim, o cara pega tudo. Eles sabem que eu falava com a empolgação que assim. Quando você fez do Andor, cara, aquilo ali eu falava, velho, vocês precisam dar vontade de enfiar na cabeça deles assim. Assiste o vídeo a série do Andor e assiste os vídeos do PH, que vocês vão ver que a relação que ele faz da teoria com a prática, assim, é incrível. E eu acho que a sua fala ajuda muito a gente, porque tem uma voz muito forte, né? Então a gente fala e você corrobora, então isso é muito legal. E aí vem a Joana também e fala, e isso ajuda muito. Acho que a Semana da Comunicação é muito para isso. E aí eu queria uma dúvida, assim, que eu acho que é muito da gente que gosta de trabalhar com conteúdo, gosta de criar conteúdo. Como que é essa passagem, assim, o friozinho na barriga de falar assim, agora eu vou viver por mim? Como que foi no caso de vocês, assim, de você parar de ter aquele dinheiro ali todo mês e falar, agora eu vou? No caso do PH, ele já falou que foi muito tempo. E no seu caso, Joana, como que foi? Assim, fala um pouquinho. Pode falar vocês dois. Meu trampo. Viver do meu trampo. E agora? Cara, eu sou capricorniana, né? Capricorniana é uma pessoa super organizada e controlada. Não sei quem entende de signos aí, mas essa é a fama. Então, para fazer isso, eu me planejei, assim, financeiramente mesmo. Quando eu estava planejando pedir demissão, sair de jornal para viver do que eu conseguia fazer independente, sem voltar para o CLT, né? Eu juntei uma grana, vendi muitas minhas coisas para voltar para Recife, para ficar morando com minha mãe de novo, então não tinha mais aluguel para pagar, reduzi minhas contas, fiz todo um esquema assim que eu pudesse viver, com quanto que eu precisava viver por mês, minimamente, e por quanto tempo eu conseguia com o dinheiro que eu tinha. Então, assim, eu estabeleci que eu tinha 1 ano para me aventurar no jornalismo independente, para tentar criar caminhos de sustentabilidade nisso, e que eu podia ficar tranquila nesse 1 ano, porque eu tinha me planejado para isso. Mas antes disso, a coisa já começou a acontecer muito, nem precisou, assim, recorrer a esse dinheiro que eu tinha poupado.
E o mais legal foi que eu entendi, é óbvio, assim, eu vou sempre defender a carteira assinada, o emprego, né, com expectativas, com perspectiva de futuro, condições de trabalho boas. Eu, inclusive, fiz parte durante o tempo do Sindicato de Jornalistas de Minas, porque eu acho importante a gente se entender enquanto classe também. Vou fazer o discurso chato aqui, mas eu acho que é importante todo mundo se tocar que faz parte de uma classe de jornalistas, que a gente precisa estar sindicalizado, afiliado a entidades, porque são elas que vão nos defender no exercício da nossa profissão. E a nossa profissão não se faz sozinha, assim, principalmente falando desse lado do meu lugar que eu falo, que é da reportagem. Então, quando eu entendi depois disso também que para mim era importante ter uma flexibilidade de não estar fixa num lugar e ter que ir fisicamente nos lugares. Antes mesmo da pandemia, eu já trabalhava de home office desde 2018. Então, para mim era um aditivo de trabalho, assim, tipo, era uma questão importante, um benefício importante para mim não ter que ir fisicamente a nenhuma empresa e não ter horários a cumprir, eu poder sair, voltar, ir para Recife, Belo Horizonte a hora que eu quisesse. E aí eu entendi que a gente faz a nossa carreira, assim, muito mais do que uma garantia trabalhista de um CLT, que a qualquer hora essas empresas estão demitindo, né? A gente tem visto vários passaralhos nas redações, né, como a gente chama. Então, eu acho que a CLT não é mais essa garantia. Eu acho que a preocupação do jornalista hoje precisa ser na carreira que ele está construindo, que ele está na credibilidade que ele tem, no trabalho que ele faz, na qualidade do que ele faz. Porque aí, onde ele for, ele vai conseguir uma boa relação, um bom trabalho, um projeto interessante que vai mudando com o tempo, ou indicação, as relações que constrói também, como eu falei, são os nossos colegas que nos ajudam sempre. É importantíssimo estar conectado com grupos de jornalistas, com a categoria, estar envolvido com essas pessoas, porque esses colegas vão sempre te indicar novos trabalhos. Então, eu acho que o que eu construí nos últimos 5 anos, e claro, no tempo que eu fiquei repórter também no jornal, me dão uma segurança muito maior hoje do que a CLT, por exemplo, né? Assim, de entender que eu tenho uma carreira consolidada, que eu consigo fazer esse trabalho acontecer. Obviamente, para isso eu preciso de saúde, de ter uma boa poupança que me deixa tranquila também. Então, com isso, aos poucos, eu fui entendendo o que eu precisava fazer, né? Ter uma previdência, pagar uma previdência, ter um seguro de vida, porque a gente tem muito mania de viver o agora sem entender que, às vezes, também precisa se garantir de fatalidades, que acontece com todo mundo. Ninguém vai morrer dormindo, velhinho, deitou na cama e dormiu, não. Às vezes, as pessoas vão morrer de doenças crônicas, né? A outra, já falando de morte aqui, né? Mas eu adoro... Pesado. As pessoas precisam pensar na morte para poder saber viver melhor e se planejar melhor na vida, sabe? Verdade. E o PH, como é que foi, PH? Cara, o meu foi um processo longo, porque assim, Joana, pelo que eu percebi, o trabalho dela, né, vou chamar assim, o fruto do trabalho dela é muito parecido. Por exemplo, ela estava na redação, então o fruto do trabalho dela, digamos assim, comunicar, vou colocar dessa maneira, continua o mesmo. O meu vivia meio que uma dupla personalidade o tempo inteiro. Era o cara ali, sabe, de botar um blazerzinho para fazer parecer, e de noite de escrever, de assistir filme, de ler, né? Eu gosto muito de ler e acho que é fundamental para o crítico trabalhar sempre essa interdisciplinaridade e tudo mais, porque senão, meu amigo, é só senso comum e para mim é lixo, assim, falo real, reto, e quem achar ruim que vai ler. E aí, eu sempre tinha essa dualidade, que eu acho que tem uma complicação. Então vamos lá, eu começo a trabalhar com o TI mais ou menos ali, 2007, 2008, né? Eu já estava há 2 anos escrevendo. Eu escrevo há mais tempo do que eu trabalhei com essa área de TI. Mas durante toda a minha carreira de TI eu estava produzindo conteúdo. E o que acontecia é que eu não recebia os chamados, cara, daquilo que eu fazia, sabia? Eu não aceitava, eu estava envolto na sociedade que pede que a gente apague, né? A gente se expulse da gente porque a gente representa uma empresa, porque nós somos encasulados dentro de uma empresa e só assim o nosso trabalho vai valer alguma coisa. E eu acreditava muito nessa ideia e não aceitava os chamados. Então, quando eu digo chamados, é o quê?
2006, mais ou menos por ali, cara, o blog que eu tinha bombou, assim, de publicidade, de chamar para ir nos cantos, né, nos eventos, de tudo. Já é um primeiro chamado, mas eu dizia, não, faça a noite aqui. Depois veio um primeiro mini boom, assim, do podcast, 2008, 2009, pessoal, as agências colocando, muito por conta ali do sucesso do Jovem Nerd, e o Rapadura começou a ter muita grana envolvida nisso daí e tal. Já foi outro chamado, né? E aí eu disse, não, eu faço nas horas vagas, tá dando certo, né? De novo no YouTube, 2016 eu inicio, aí 2017 o YouTube já diz assim, negão, bora? Já tava ali nesse tal dos 100 mil aí que muita gente persegue, bora? Aí eu disse, putz, bicho, não, eu faço a noite aqui. Então, algo que é muito comum na minha carreira inteira é aquilo que eu amava, e amo, na verdade, todo o tempo dizendo, bicho, bora, cara, deixa de ser medroso. Só que aí esse lance do medroso é muito importante, sabe, da gente entender. E aí tem duas coisas que eu quero separar. Eu hoje estou falando de um ponto de vista elitista de quem produz conteúdo, porque eu tenho números que satisfazem as agências, mas também os novos espectadores que chegam, que de certa forma validam. Então, muito cuidado com algumas coisas que eu vou falar, porque diz assim, se o PH fez, então pronto, é só ir lá. Então calma, tá? Só um pouquinho de calma, torcedores, né? E o outro ponto que eu vou trazer é que, assim, não dá para viver, quando você está ali ganhando o CLT, o dinheiro, eu acredito que não dá para viver o dinheiro que você tem que viver o dinheiro que você não tem. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que viver sempre muito abaixo, passando muito por debaixo do radar. E aí tem outro ponto de elitista, porque eu trabalhava com TI, era muito dinheiro que eu ganhava, entendeu? Quantos trabalhos hoje, dentro do escritório, quer que seja, proporcionam o que eu ganhava para eu conseguir ter juntado, criado praticamente uma vida de 2 anos para frente para deixar um cargo de chefia dentro de uma empresa grande, né? Então, assim, por isso que eu tenho muito receio em achar que a minha história precisa ser necessariamente inspiradora. Eu acho que ela tem que ser observada e trazida para dentro do seu dia a dia, do seu contexto, né? E aí, em 2021, fruto da pandemia, infelizmente tenho que dizer essa frase, um bom fruto da pandemia, especificamente para mim, que foi a entender que, cara, eu odeio trabalhar com um ser humano perto de mim, assim, sabe? E eu acho que juntou o útil ao agradável, assim, já havia essa questão do dinheiro que eu vinha guardando, ponto número 1, os números, ponto número 2 que eu já falei, e aí o ponto número 3, que foi o outro chamado, que disse assim, e agora, irmão, bora ou não bora? Agora é dar o 10. Por quê? Dessa vez eu disse assim, das duas uma, ou agora eu vou viver do meu, ou nunca mais vou viver do meu e vou fechar, vou encerrar, porque esse negócio de terceiro expediente, e a terceira coisa que eu quero eliminar, esse negócio de trabalhar demais também não tá com nada não, viu? Perde cabelo, perde casamento, perde amizade, perde um monte de coisa, perde saúde, perde tudo, também não é bonito não. Ai, dá 3 horas da tarde, né? Ai, nem almocei ainda, trabalhar, pô, devia ter almoçado, tá vacilando, porque é muito mais legal do que eu ter trabalhado. Enfim, e aí em 2021 eu disse, cara, vou viver do meu, e foi assim. A pergunta foi especificamente sobre o medo, né? Joana falou aí, e algo que eu acho que é um pouquinho parecido. Eu tinha muito medo no começo, mas, cara, quando eu comecei a fazer só isso, assim, quando eu digo só isso, especificamente isso, tudo virou, sabe? A mente da gente vira, porque as preocupações, elas vão todas focadas, as ansiedades, elas funcionam todas para uma coisa só, que é isso que você está fazendo. Todos os seus anseios, estudos, medos, temores, vai tudo para uma coisa só. Não fica dividido entre uma vida que tem que responder a um patrão e uma vida que tem que responder a si mesmo, uma vida que tem que responder à família. Vai tudo assim para o mesmo canto, para o mesmo núcleo. Então, o medo, ele permanece até hoje. Sempre quando eu abro lá as planilhazinhas dos infernos, eu tenho receio. Entretanto, é esse receio focado numa coisa só que eu acho que me deixa ser totalmente de boa. E aí, para finalizar, quem viveu vida de escritório, meu amigo, consegue viver sozinho do jeito que for.
Não tem segredinho, não. Podia ter resumido só nisso daí, tá? Mas esse é o fato. Planilha que ele falou, tá escrito dia 5, quinto dia útil do mês, assim, o ano, né? Todo mês muda, né? Porque as contas, né, que vai chegando, você precisa saber o que você ganhou para pagar, e eu passo por isso também. Tem jeito, tem jeito. A gente entendeu aqui, para você viver do seu, ou você é capricorniano, ou você ganha muito dinheiro com TI, né? Um desses... Eu sou taurino, eu não sei se isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer, Joana? Eu sou ariano, eu acho que o negócio é um pouco desorganizado aí com o ariano, hein? Se bem que não, a Débora é muito organizada. Vamos ver. E aí, antes da gente abrir para as perguntas, eu recebi uma pergunta anônima aqui no celular, da Júlia Christian, do terceiro período de publicidade. Ela falou que não era para falar, mas a primeira pergunta, o PH, estão me perguntando qual câmera que você está usando, os meninos que criam conteúdo aqui, já soltaram. Cara, Alpha 6000D, uma lente Sigma, abertura 1.4. É Sony, né? Alpha é Sony. A Sony é boa porque não esquenta, pode passar o dia ligado aí. Massa, legal. Massa. Gente, só um detalhe antes de abrir para as perguntas, a Joana usou uma palavra que talvez para o primeiro período, sobretudo, não seja tão comum, né? E tomara que ninguém aqui precise passar por isso, que é o passaralho, né? No jornalismo, quando tem uma onda, né, de demissão, igual teve recentemente agora na Globo, né? Mandou uma galera embora, né? Aí uma redação, aí manda 10 embora num dia só, aí é o famoso passaralho, né? É assim que a galera chama isso no jornalismo. Tomara que ninguém aqui viva isso. Cara, é uma das coisas mais terríveis de redação, bicho. Eu digo que eu vivi 15 passaralhos, no mínimo, porque todo ano tinha. E um deles eu fui ator desse passaralho, porque é o tal da convergência digital, velho. A Joana sabe muito bem o que é isso. A gente vai abrir para perguntas, mas eu vou chamar um específico aqui, tá? Que é o menino Ortiz ali, ó. Que eu tenho certeza que você vai ser o primeiro. Não vou nem pedir para levantar a mão, não. Vem aqui. O cara tá até emocionado. Esse rapaz aqui, eu já falei do PH, já falei com o PH dele. Calma, Ortiz. Vem com calma. Segura a ansiedade. Não, vergonha? Calma, pelo amor de Deus. Boa. É engraçado, chega aqui, todo mundo tem vergonha. Na sala, ninguém tem vergonha. Usa esse aqui, ó. Usa esse aqui. Aqui, eles conseguem te ver ali, ó. Isso, olha lá, o PH tá... Olha lá. Referência, ó. Vai. Boa noite. Oi, PH. Oi, sumido. Tudo bom? Vem sempre aqui, Ortiz. É porque, tipo assim, é muita coincidência o Elton conhecer e trazer logo um youtuber que eu assisto aí desde o ano passado, praticamente todo dia, que é, tipo, uma inspiração pra mim na área do cinema. Deixa de zoar o rapaz aí, gente. Vamos cooperar com o coleguinha, rapaz. Eu tenho certeza que tá vindo do meu grupo ali, velho. Esses caras devem... eu vi ali a safadeza, é aquele de azul, tá? Olha lá. É o Matheus, né, inclusive. Mas, enfim, você é uma inspiração pra mim, porque nesse âmbito do cinema, você tem uma visão que eu acho muito única de cinema, principalmente vindo de obras da cultura pop, né, blockbusters e tal, tipo assim, Star Wars, filmes de heróis e tal, que é tentar enxergar, extrair uma mensagem desse tipo de obra, tentar extrair um significado. E eu queria saber... Não, tô nervoso. Eu vou puxar logo para a pergunta, que eu queria saber quando que você começou a pensar nisso, pensar na cultura pop dessa forma, tentar enxergar ela como cinema também, como esse cinema mais dramático e tal. Se você desde sempre viu isso, ou se teve um ponto de ruptura que você olhou e falou, não, dá para puxar alguma coisa interessante disso aqui, vamos falar disso aqui. Como você está fazendo recentemente com o Mandaloriano? Cara, não tem necessariamente assim um ponto de ruptura muito, muito óbvio não, tá? Eu sempre fiz isso, só que eu fui subindo a barrinha aos poucos, porque assim, dentro da faculdade de História, acho que na faculdade de Jornalismo também traz isso, mas dentro da faculdade de História traz muito essa questão do interdisciplinar, sabe? Pelo menos aqui na UFC, aqui em Fortaleza. Cara, antropologia, mais sociologia, mais ciência política, mais... Então nunca é você que está falando, sempre tem alguém que falou, sabe? Não tem esse negócio de você ser o bichão, digamos assim, de ser super original. Assim, a originalidade, inclusive, é um conceito que eu tenho estudado muito agora, como simplesmente não existe, né? Mas, enfim, e aí, respondendo a sua pergunta, quando você entra num meio que já está estabelecido, você não pode chegar lá
levando toda a ruptura, porque nem todo mundo é Casimiro do ponto de vista de comunicação. Então você tem que ir devagarinho. E a minha estratégia, e sim, foi muito pensada, foi de ser muito tempo senso comum para que as pessoas entrassem nesse ônibus, digamos assim, que eu estava tentando guiar, que eu estava disponibilizando, e no momento que já tivesse assim um número mais interessante para começar, como se diz, a aparecer, aí, bicho, você faz uma análise de uma série chamada Andor, né, que é do universo Star Wars aí, todinha, e praticamente eu li o Manual do Guerrilheiro Urbano do Carlos Marighella. Então, assim, foi gradual, sabe? Foi muito devagarinho, foi muito gradual. Eu cito muito, né? Quem vê meus vídeos, assim, eu sempre estou citando autores e tudo. E uma vez me perguntaram assim, mas PH, por que você cita tanto? Porque não foi eu que disse, pô. Então, essas leituras que se faz e etc., eu gosto tanto. Às vezes o cara fala uma frase tão pequenininha, tão legal, que eu digo, torço para que alguma série, algum filme me dê a oportunidade de trazer essa frase e destrinchar algum pensamento que eu tenho em cima dela. Então acho que é muito baseado, mas em como eu vejo o mundo também, assim, de que nada é meu, tudo é de um monte de gente, né? Eu, enfim, tenho toda uma ancestralidade, tem um monte de gente que já produziu e agora eu só preciso mesmo tocar a bola. Acho que é mais nesse sentido aí de entender que nada é meu, tudo é de um monte de gente. Então não posso me colocar como uma super autoridade nos meus vídeos, não. É justo. Eu até, não sei se ele chegou a ouvir, mas que eu iniciei um projeto de um podcast aqui na universidade, usando a rádio e tal, e eu tento trazer esse olhar parecido com o seu, de tipo, destrinchar a cultura pop, né, esse tipo de filme, de uma forma menos... vamos fazer teorias do que o Homem de Ferro vai fazer no próximo filme. Não, vamos tentar entender o que ele fez aqui nesse filme, por que ele fez e o que a gente pode tirar disso para a vida. E dá para tirar muita coisa de vários personagens fictícios, assim. Então, eu tento trazer esse olhar para o meu podcast. O Elton até foi o primeiro convidado. E quando sair o primeiro episódio, eu vou pressionar ele para ele te enviar, viu? Manda aí que eu ouço, quando eu estiver lavando louça. Muito obrigado por ter respondido minha pergunta, foi uma honra ter falado com você, de verdade. E quem sabe no futuro próximo você vem aí para o nosso podcast. Massa. Vai entrar em contato, o Elton tem uns contatos aí, a gente dá um jeito. Quem mais? Tem que vir. Venham. Já vem na filinha aqui, ó, já fica aqui, que aí vocês vão pegando e já vão falando. Que aí eles conseguem ver vocês. Doni. Eu sou a Doni, no terceiro período de publicidade e propaganda, tudo bom. Eu tenho duas perguntas, na realidade, uma para a Joana e uma para o PH. É o seguinte, Joana, vamos lá. Vamos começar com você, né? Porque você foi a primeira a falar e eu anotei muita coisa aqui, porque acontece. Assim, conforme você foi falando da sua trajetória, né, baseada em todos os seus anos de experiência e afins, você falou muito sobre o auxílio na diversidade, né? Então eu queria muito perguntar a você sobre isso, que é como você utilizou do seu poder simbólico e dos avanços da teoria da comunicação para divulgar e explorar os campos da diversidade. Foi, hein? Você tirou 10 em execução de pergunta, viu, professor? Não, então, menina, tem 13 anos que eu saí da faculdade, não escutava mais teorias da comunicação. A Débora é culpa dela ali, ó. Culpa sua amiga Débora. Inclusive, fui uma pessoa trilhei o caminho completamente na prática e no mercado. E aí me distanciei bastante, assim, da academia e é uma coisa que eu preciso retomar urgente, mas meu contato com a academia é só aqui com vocês sempre. Eu vou quase toda semana numa faculdade do Brasil para falar um pouco sobre o jornalismo que eu acredito, né? E aí eu acho que é isso, já começa a te responder um pouco nesse sentido, porque eu acho que resgatar o lugar de onde eu vim, voltar para Recife, me coloca nessa posição de entender como que a mídia sudestina reproduz estereótipos e como que a gente precisa se
ocupar alguns espaços. E aí eu estou muito falando nesse lugar da diversidade regional, na diversidade de territórios, porque hoje eu acho que é um caminho que ainda não está sendo trilhado completamente, porque a gente tem uma preocupação grande com a diversidade racial, com a diversidade de gênero, né, de sexualidades. A gente precisa ter jornalistas mais diversos para conseguir produzir conteúdos mais diversos também, e atingir públicos mais diversos. E aí as pessoas estão deixando de observar que isso também passa pelo território de onde elas vêm. E aí eu estou falando também de territórios periféricos, né, de gente que está no interior dos estados, como vocês estão, que não estão nas capitais, e que tem outros lugares, para outras vivências, outros repertórios para colocar e introduzir no jornalismo. Então, eu acho que esse mapa da cajueira, por exemplo, que eu comentei que foi feito, ele foi feito de um TCC, de um estudante de jornalismo do Sergipe. Então, isso para mim foi assim, um grande ponto de virada, de entender que a academia está ouvindo o mercado e que está entendendo que precisa também contribuir nessa produção de diversidade do jornalismo. Que eu acho que assim, se vocês, como estudantes, saírem daí entendendo que vocês podem pautar grandes veículos, que vocês podem fazer grandes veículos acontecerem, fazerem seus veículos terem públicos específicos e engajados, entendendo que existe uma bolha de universo onde todos os investimentos, todas as audiências vão para o mesmo, sempre para as mesmas pessoas, e elas não são só brancas e, em sua maioria, homens heterossexuais. Elas também são sudestinas também, elas também têm os lugares específicos de onde elas vêm. Então, acho que se vocês aí entendem isso e teorizam isso já desde a academia, vocês vão conseguir colocar isso em prática quando estiverem no mercado, quando estiverem aqui para criar essa... porque se antes a gente tinha uma massa, um veículo de massa, hoje a gente tem que ter massas de veículos, assim, muitos veículos diferentes, com perspectivas diferentes, que trazem para o universo da informação, para a nossa sociedade, para a nossa democracia, histórias mais diversas também, sabe? Sim, muito obrigado. Agora já vamos aqui para a segunda pergunta, só que antes da segunda pergunta eu queria fazer uma provocação ao PH, porque ele permitiu isso. Todo mundo lembra que ele permitiu. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes de animação e eu gosto muito de aplicar esses conceitos de animação na vida real, ou seja, em como eles podem ser transportados para nossa vivência. Quando você falou de Your Name, né, o Kimi no Na wa, você tinha introduzido sobre o filme falando que ele era sobre o céu. Eu discordo dessa parte. Eu acredito que o filme ele seja introduzido pelo céu, baseado, né, nas linhas mesmo que você explicou. Porém, eu acredito que o filme ele seja mais sobre as tradições japonesas e como elas se rompem, né? Baseadas ali mais ou menos ao final do filme ou ao meio do filme, quando a linha vermelha, né, o Akaito, aparece diante dos dois personagens, e isso transporta uma representatividade, uma representação de uma cultura que não é a nossa, e transporta isso na nossa realidade, na nossa vivência. Aprendeu direitinho com o PH, isso, né, PH? Desse jeito, né? Olhar para o vídeo desse jeito. Agora, vindo para a minha pergunta, é a seguinte. Você, como crítico cinematográfico, né, tu acredita que esses filmes que fomentam a nostalgia, que estão sendo criados atualmente, como o filme de D&D, também colocando séries aqui como The Last of Us, o filme da Barbie, o filme do Mario e afins, porque eles também faziam parte da nossa infância, você acredita que esses filmes eles têm alguma tendência a continuar aparecendo e não desaparecer, ou eles estão nesse momento aqui para agradar uma determinada massa e logo depois voltarem a uma padronização de filmes que não é uma coisa que muitas pessoas buscam assim? Massa. Tem um vídeo meu, porque eu não tô lembrando do título agora, mas depois eu vou passar pro professor Elton e ele vai te mandar, como essa questão da nostalgia é pura e simplesmente mercadológica, assim, sabe? Toda mudança de geração, a nostalgia ela volta a ser revisitada, porque
uma geração que está no fim, quer apresentar para a nova geração aquilo que gostava quando era criança, adolescente, quer que seja, e ao mesmo tempo também, aí olhando do ponto de vista de quem aporta grana, né, de quem gasta, enfim, de quem investe, essa é a palavra. É muito seguro, pô, porque se já tem aquele público, então só joga aí o negócio, o novo Harry Potter, né, ou o novo Senhor dos Anéis, quer que seja, e aí acaba não dando espaço para novidades. Eu acho que toda mudança de geração, tem algumas gerações que duram 15, 20 anos, outros 30, 40, duram um pouquinho mais, mas toda mudança de geração tem essa revisita. Toda mudança de geração tem essa revisita. E como sendo algo puramente mercadológico, a tua pergunta ela é respondida de uma maneira muito simples. É só acompanhar a bilheteria. Quando a bilheteria começar a miar, a nostalgia para de ser algo legal. Um autor que, inclusive, eu acho que na publicidade muita gente está estudando outro dia, esses dias, na verdade, é o Byung-Chul Han. Ele fala sobre, num livro chamado, estava até aqui perto que eu gravei um vídeo sobre, chamado Hiperculturalidade, esse livro aqui, ó, chamado Hiperculturalidade, ele fala justamente sobre essas facilidades de alguns assuntos que são trazidos só e somente porque uma cultura que está aqui num ponto de ruptura, no caso geração, quer mostrar para o filho, para a filha, quer que seja, entendeu? Ou então para a nova geração. E a gente tem que ver também a geração dos próprios criadores, né? Muito da nostalgia vem porque se renova ali os criadores, os diretores, diretoras, escritores, escritora, quer que seja, se renova, e aí onde é que eles vão? Na fonte mais imediata, que é da geração anterior. Né? Então, eu acho que a nostalgia é uma produção fácil, é uma produção muito fácil, de certa maneira um pouco tola, mas que eu caio como um patinho. Então, se eu, que estou achando isso, caio, avalie quem não acha. Né? E aí quem vai responder, assim como tudo que responde no cinema hollywoodiano, é o mercado. Enquanto der dinheiro, vai. Quando não, vem. Eu aqui aguardando ansiosamente os filmes de Avatar: A Lenda de Aang 2025. Nossa. E ele falou de nostalgia, não falou de Rebelde, KLB, porque KLB voltou, pô. Tá doido? É verdade. KLB é nostalgia, pô. Quem é o próximo? João ou Isaac? Vem, Isaac. Quem? O João vai depois. Boa noite. Veterano vai na frente. Pergunta pro PH aqui. PH, te acompanho desde 2019, cara. Acho que... Desculpa. Pois é. Algumas coisas para dizer. Tipo, antes de ser designer, eu namorava muito o cinema. Eu queria ser cineasta. E eu sempre tive uma visão muito romantizada das coisas. Então, eu via cada cena, cada take de forma poética, romantizada. E eu vejo isso muito nas suas críticas, né? Eu nem sei se consigo dizer se isso é uma crítica que você faz, mas é tão bonito, cara, porque a gente consegue sentir, assim, a paixão que você entrega na hora que você está falando sobre alguma obra, e é único, sabe? Eu não vejo isso em nenhum outro canal que fala sobre filmes, e isso é algo meio específico, assim, porque o pessoal sempre foca muito na técnica. Não que você não diga sobre isso, mas é muito bonito, assim, a forma que você fala, né? Isso tem muito também da região onde você né? Você cresceu, a sua bagagem de vida. E eu queria saber, assim, a sua inspiração mesmo para escrever dessa forma bonita, né, e subjetiva que a inteligência artificial não tem. Chupa, chat. E é isso. É só isso que eu queria saber. Muito obrigado pelo conteúdo que você faz. Valeu, obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho também por observar essas nuances aí no meu trabalho. Então, eu peço para a inteligência artificial, estou brincando. Cara, minha inspiração ela vem muito assim da literatura mesmo. Acho que eu me inspiro mais na literatura, e aí eu falo não da literatura necessariamente de ficção, mas da filosofia, da sociologia e tudo, de achar que as coisas elas não
não podem ou não deveriam passar pela minha frente, já que eu tenho essa voz, não poderiam passar pela minha frente sem que eu trouxesse uma reflexão um pouco diferente, né? Então é muito uma brincadeirinha de tentar refletir utilizando coisas que só eu tenho, ou seja, minha subjetividade, né? A grande inspiração nesse caso, cara, é literalmente todo mundo que se põe a produzir arte, assim, e fazer aquilo com o mínimo de esmero, seja, sei lá, um quadro bonito sobre uma noite estrelada, seja um autorretrato, ou seja, uma grande onda no mar com o Monte Fuji ao fundo, mas também de pensar que muitos criadoras, e aí trazendo sobretudo aqui para o cinema nacional, praticamente se matam para contar aquela história, assim, se perdem, vendem casa, não sei, mas deve ter também, mas vendem moto, vende carro, vende o que for aí, para tentar entregar alguma coisa. Aí se eu for lá como crítico e for extremamente objetivo, tipo assim, a fotografia é ruim, o que é que eu estou fazendo, assim? Eu estou construindo o quê, né? Beleza, isso está na cartilha do crítico, até lá dentro da faculdade de jornalismo traz muito essa discussão. Tem que se tirar o eu, não existe o eu acho que, tem que se tirar não sei o quê. E hoje, com o digital, eu acho que o eu, né, é fundamental, bicho. O eu é todo tempo, assim, mas ao mesmo tempo esse eu, ele precisa ser, e aí, pegando até o trocadilho da minha forma física, esse eu precisa ser engordado o tempo inteiro para que quando a gente vá para esses momentos, né, a gente vá, como eu brinco, armado com capa e espada, porém sem escudo. Então tem um vídeo que eu chamo A Arte é Inútil. Esse vídeo, para mim, é um dos vídeos que eu mais gosto, que eu conto lá que quando eu vou a um filme, livro, qualquer coisa, eu vou com os meus sentimentos assim à flor da pele, sabe? Então diversos são os textos aí que são feitos chorando, são feitos, sei lá, escutando a música aqui para realmente entrar naquele clima, seja deprê, seja de euforia, quer que seja, e sempre respeitar quem está criando essa arte aí, sabe? Eu penso que quando a gente tem um filme, por exemplo, como After Sun, da Charlotte Wells, né? O tanto de coração, intensidade que ela colocou nesse filme, falando, sabe, rasgando sobre o próprio passado. Se fosse para eu abrir um vídeo para falar sobre esse filme, eu também tinha que fazer a mesma coisa que ela fez. Eu também tinha que escrever uma carta de despedida para o meu pai que havia morrido. Então, é esse respeito aí que eu entrego para a obra, que eu acho que acaba resvalando nesse sentimento que você teve. Nem sempre tá certo, mas às vezes dá bom. Boa, João, vai lá. Boa noite. Eu faço design gráfico, não estou no primeiro período, mas a minha pergunta vai para a Joana. A nossa Semana da Comunicação trata sobre o futuro da comunicação e não é um assunto recente e não tão recente sobre as violências que estão acontecendo agora nas escolas, os atentados. Eu gostaria de saber se você acredita que o jornalismo brasileiro precisa mudar a forma que eles noticiam isso. Se está errado ou precisa aprender a noticiar, a dar foco àquilo que necessariamente precisa para não fundamentar, não dar justificativa para novos casos ou ser influência, ou casos do tipo. Boa, João. Então, obrigada até pela pergunta. Teve um movimento, né, até do Jornal Nacional, de falar que mudaria um pouco a forma de divulgar os casos, que não dariam os nomes das pessoas que provocam isso. Mas eu acho que vai além do que isso, sabe? Assim, porque isso rolou um pouco com as matérias de suicídio. Algumas décadas atrás se falava de que não se fala de suicídio em notícias, em jornais, né? E na minha época de redação era um tabu o assunto. Se a gente chegasse lá num caso, num acontecimento de alguém que morreu e visse que era um suicídio, a gente já não podia nem dar a matéria mais. E aí isso já foi sendo quebrado de falar, não é que a gente não pode falar de suicídio, a gente não pode falar como uma pessoa praticou esse suicídio e tal. Mas é importante a gente pautar esse assunto, e até se criou novembro, né, que é o Novembro Amarelo de Consciência sobre Suicídio, para se pautar o tema. Porque Setembro Amarelo. É porque todo mês é uma coisa e uma cor, né? Aí
se criou isso para se pautar o tema, de tão absurdo que a gente vai do zero vai do pautar muito ao não pautar nunca mais, sabe? Tipo, e aí deixa um buraco enorme para a sociedade se virar com a história. Eu acho que é muito mais grave, assim. Eu acho que a imprensa ela tem sido cada vez mais superficial. Essa imprensa de massa que atinge muitas pessoas tem sido muito superficial no que está contando, nas histórias que está contando. E aí a gente traz para esse público, espectador, muito pouca profundidade, sabe? Do contexto das histórias. De tipo, às vezes também de reduzir essas histórias todas a bullying, né? A gente sabe que não é bullying. A gente sabe que tem um contexto social muito mais grave que a gente não fala sobre, né? A gente não fala sobre racismo como deveria o ano inteiro. A gente vai falar agora, julho, que é o Julho das Pretas, a gente vai trazer as pautas raciais, né? A gente não fala sobre misoginia, né? A gente tem um grupo crescendo do Red Pill, de uma misoginia grave, agressiva, e a gente pauta sempre só na polêmica, nos assuntos que estão vindo, e a gente não pauta o ano inteiro sobre isso, a gente não aprofunda nessas temáticas, para que quando vem uma notícia de um ataque numa escola, a gente tenha repertório para falar sobre isso. E não que se coloque só nesse lugar de contar o que aconteceu, que aí vinha esse lugar de contar, inclusive, quem fez aquilo, né? Que aí era o erro maior, assim. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, por isso que eu falei aqui, e volto a dizer que é muito importante a gente estar sempre conectado nesses festivais que discutem o fazer jornalístico, nesses congressos, justamente para a gente repensar e reproduzir novos consensos da nossa profissão, né? Os erros e as falhas que a gente vem cometendo nessa dinâmica tão forte que é o jornalismo, que cada dia vai mudando a forma de fazer e a forma como a gente reconhece um fazer errado, que inclusive é quase que refundar o jornalismo, porque a gente vem de um lugar muito colonizado, né? A gente reproduz o jornalismo europeu, que a gente estuda, vocês devem ter, os teóricos que vocês estudam nas universidades são todos homens brancos europeus, né? A maioria deles. Eu espero que Débora já esteja quebrando isso um pouco, trazendo vozes femininas e brasileiras para falar para vocês também sobre teorias da comunicação. E então isso faz com que a gente vá reproduzindo esse jornalismo colonizado, né? E deixe de aprender com os nossos povos originários, por exemplo. Que uma vez no Festival 3i, no ano passado, que eu contei para vocês que eu fiz a curadoria, foi todo online, foram 10 dias de mesas e palestras, e uma delas foi com Ailton Krenar, né? Que é uma liderança indígena fortíssima aqui do nosso estado, e ele falou que o jornalismo que ele vê hoje é um fofoqueiro, assim, é um produtor de fofoca, esse jornalismo que vai contar depois do caso já acontecido. A gente tem que falar antes. Por exemplo, depois que a barragem já estourou e matou 300 pessoas, o que a gente vai contar é fofocas. O que a pessoa quer saber como é que aconteceu, quem estava o quê, os dramas, né, em torno daquilo, né, que o cara que estava indo trabalhar e tinha acabado de deixar a mulher grávida em casa, não sei o quê, todas as fofocas em torno daquela tragédia. Sendo que a gente podia ter contado muito antes, né, como que o nosso Estado está completamente submisso às mineradoras no nosso país, né? Está completamente entregue às bancadas de deputados que são financiadas pelos mineradores e que não fazem o licenciamento ambiental que deveria. Essas denúncias, isso sim é jornalismo, essa investigação que está por trás de antes das tragédias acontecerem, que é o que não se faz também nesses ataques às escolas. E agora se criou todo esse medo, esse terror, né? Tudo a vir a notícia, e a gente está assim, afundado de fato. Eu acho que eu até assim, pego ar para falar sobre isso, porque de fato não sei, assim, e aí vocês vão pensar sobre isso, eu vou deixar para as próximas gerações, porque eu já não dou conta mais de pensar, eu já tenho 13 anos de caminhada, e não sei o que vai acontecer, por exemplo, com a inteligência artificial chegando, né? Que tipo de jornalismo, de informação a gente vai produzir nos próximos anos? Se tem sido cada vez mais superficial, e as consequências estão aí, são essas, né? Obrigadão. Obrigada. Agora é a hora do senhor Roberto Vilela? Não, tem um Thomas aí. É só pedrada pra ti, viu, Joana? Boa noite, PH e Joana. Meu nome é Thomas, eu sou do primeiro período de publicidade.
A minha pergunta seria diretamente para o PH, porque é um assunto que eu também curto muito, que é o cinema, mais especificamente na animação japonesa. Quem está por dentro desse assunto sabe que os animadores japoneses sofrem muito por trabalho escravo, esse excesso de trabalho sem regulamentação, teve até greve, fechamento de estúdio e tudo mais. Aí agora surgiu a notícia que a Netflix vai lançar um anime onde o cenário é gerado por inteligência artificial. Eu queria ver com o PH como ele enxerga esse momento, porque se já está chegando na animação, já provavelmente vai chegar no cinema e provavelmente vai chegar no CGI, que é uma das coisas que o pessoal mais reclama hoje em dia. Eu queria saber qual é a visão do PH para o futuro em relação a essa questão da inteligência artificial substituindo um trabalho que era muito humano, que era muito de coração. Rapaz, a justa da peste, tu me colocou agora. Antes de responder essa tua pergunta, só para dizer assim, vai chegar... nesse exato momento, um amigo meu acabou de mandar uma mensagem, eu estou acompanhando esse tema muito de perto para produzir em cima disso. 98% dos votantes do sindicato de roteiristas lá dos Estados Unidos votaram pela greve. Então, hoje, o sindicato dos roteiristas vai entrar em greve lá nos Estados Unidos. E as séries que irão para a Netflix, só para te mostrar como o problema está até antes de fazer o CGI, tá? Voltando assim. As séries aí que vão para a Netflix, Warner, quer que seja, poderá ter uma grande revolução esse ano, no ano que os streams aí mais investiram grana nessas produções. Sabe o que é que eu acho? Pouco. Porque eu vou estar sempre com a galera, bicho. Eu vou estar sempre com a turma, assim. Eu tenho uma consciência de classe absurda. Eu sei que se eu não trabalhar, não entra dinheiro aqui. Não é porque eu tenho um CNPJ que eu sou empresário. Não estou mais perto lá desses bilionários, donos de estúdio, quer que seja. Eu estou mais perto do mendigo que está na minha rua. Eu sei muito bem a minha posição. Então, sempre vou estar a favor do sindicato, sempre vou estar a favor dessa classe aí que é amplamente explorada. Isto posto, sobre a inteligência artificial, sendo estoico, o que é que eu quero dizer com isso? Observando, apenas observando, é muito cedo. Não adianta lutar contra. Se lutar contra, cara, vai gastar suor em uma luta perdida. Isso quer dizer que tem que lutar a favor? Não, porque tem um monte de degradê, né? Entre lutar a favor e contra, tem um degradê gigante. Concorda? Isto posto, assim como se... E aí, cara, eu sou testemunho ocular disso, tá? Falo com muito pesar hoje sobre isso, mas eu fui o cara que instalou na redação o sistema de correção automática dos redatores. Ó. Desculpa, Joana. Fui eu que fiz isso daí, demitindo 5 pessoas que passavam o dia lendo o jornal e corrigindo ali, né, o que iria ser o jornal, né, e corrigindo ali as matérias. O sistema, obviamente, era um lixo no começo, depois até foi aceitável, mas perceba que a qualidade dos 2 jornais, na verdade do jornal que eu coloquei isso, a qualidade do texto caiu bastante. É só pegar e inclusive acompanhar esses dados. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque como eu fui testemunho ocular da digitalização do analógico, eu vi a última impressora do Diário Nordeste ser comprada e montada e vi que o último grande investimento foi em fazer uma redação confortável para o digital e pensando para o digital. Inclusive o Diário Nordeste hoje não tem mais o jornal impresso, tá? Eu percebi que as pessoas que brigaram muito sucumbiram, assim, foram levadas por essa enchente aí que é essa desgraça do progresso desse jeito que é feito. Aquelas que, mesmo velha guarda, conseguiram se adaptar, né, adaptar a sua linguagem, adaptar o seu trabalho, o seu dia a dia, tiveram 2 grupos. Uma se rendeu e passou a viver aquilo dali, e aí Joana sabe falar muito bem, acabou esse negócio de espiral do silêncio, então quem está pautando é as redes sociais, e o cara ficou ali só esperando a notícia chegar e, de certa forma, publicando. Mas também, dessa leva, surgiram as Joanas, entendeu? São pessoas completamente diferentes, que já pensam o digital da vida,
já não necessariamente nasce nisso, mas entende isso de uma maneira completamente oposta a lutar contra isso. E aí como que isso se aplica à inteligência artificial? As próximas profissões aí que vão surgir, pode anotar, felizmente ou infelizmente, é de operador de alguma inteligência artificial. Então, se um dia alguém brigou, né, porque desenhava quadrinho no papel e agora vai desenhar no Photoshop, mas não quer desenhar no Photoshop e acabou se rendendo, a inteligência, é isso que se chama de inteligência artificial, que não é bem inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas, são ferramentas. Então, as pessoas que conseguirem pegar essas ferramentas e trazerem para o dia a dia delas, se tornarem mais criativos a partir disso, vão prosperar bastante. Sim, haverão demissões, sim, haverão mudanças drásticas dentro de estruturas aí, e sempre quem sofre, obviamente, vai ser o trabalhador. Lembra, eu estou sendo estoico, tá? Só um dado, esses lances desses layoff, né, que chama, é bonito nesse nome, né? Esse lance desses layoff que chama aí nas empresas de tecnologia, tem cor. Tem cor. É só dar uma pesquisadinha rapidinho. Foram as pessoas que foram contratadas por conta de um programa de diversidade. Então essas pessoas têm cor, têm gênero, têm origem. E acredite, o olho não é azul. Então esses layoffs têm cor bem direitinho. Mais especificamente sobre essa questão das animações, esqueça. Não adianta lutar contra a inteligência artificial. É avassalador. Tem que se adaptar e tem que entender como agir dentro disso. Sobre a questão da forma de trabalho, eu não consigo te trazer um pensamento em relação a isso, porque meu conhecimento é muito espaçado de como é a forma de trabalho dos animadores lá no Japão. Só acrescentar um negócio, Claro. em relação à inteligência artificial, minha preocupação nem é tanto postos de trabalho, sabe? Porque eu acho que é isso também. É o que eu estou falando aqui. Em relação a aprofundar os temas, eu acho que não vai ter nunca uma inteligência artificial que dê conta dessa profundidade que está sendo necessária hoje na sociedade. Minha preocupação maior é a desinformação, assim. É um poço sem fundo com a inteligência artificial, desse lugar da desinformação, o ChatGPT, por exemplo, já está virando um lugar de consulta onde você não tem fonte, onde simplesmente coloca ali, por exemplo, eu já procurei no ChatGPT o que era cajueira, que é essa newsletter que eu contei para vocês. E aí ele conta ali o que é, traz até informação realmente verdadeira e no final fala que a gente tem uma plataforma de cursos que não sei o que ela está prevendo o futuro, né? Porque a gente não tem. E aí você vê que, tipo, de onde é essa informação? De onde é que eles tiram isso? E não tem fonte, e as pessoas estão cada vez mais se informando sem fonte de informação, sem saber, então eu não sei onde vai parar. E eu acho que o que a gente tem que estudar no jornalismo é isso, assim. Como combater a desinformação com ela cada vez mais tecnológica com a inteligência artificial. Porque é esse lugar que eu acho muito perigoso, assim, que a gente está indo, da superficialidade com o discurso de ódio e desinformação como base para isso, sabe? E sabe o que é foda, Joana? A gente está caindo no mesmo erro. É impressionante como a gente é burro, né? A gente vive uma infocracia há mais ou menos uns 15 anos. E um dos pilares lá dessa infocracia, ou seja, dessa sociedade regida por informação, quantidade de informação, um dos pilares é a fragmentação da informação, que é isso que você falou. Então a informação ela é atomizada, né? Ela vai fragmentando a um ponto de a gente não saber mais nem de onde que é, o que era, de onde veio, né? Mas um dos pontos, eu me esqueci um pouco onde eu ia chegar, mas essa questão da infocracia que a gente leva há mais ou menos há 10 anos atrás, o Snowden fez aquela divulgação, né? E aí pessoas foram pro meio da rua, abaixar a vigilância de dados, privacidade, não sei o quê. Esse rolê, 2013, talvez seja muito coincidência com aquelas manifestações que teve, talvez seja muito coincidência com alguns presidentes que foram eleitos, resultado disso daí, algumas pessoas que foram depois. Eu tô dizendo que é coincidência, não vão atrás de mim não. Isso gerou todo um caos que a gente mais ou menos conseguiu entender nesses 10 anos, mais ou menos. Agência de checagem, um monte de coisa aí. Aí em 2023, a gente está pegando todos os dados, colocando dentro do ChatGPT
e acreditando que todos os dados que eles estão dando, que ele está dando para a gente pode utilizar. Então, parabéns, 10 anos jogado no lixo. Muito bom. Pessoal, a gente promete, são só mais 2 perguntinhas, tá? Para vocês poderem, descansar um pouco, né? Jantar, fazer alguma coisa, assistir série. Agora é a Mari, por favor, Mari. A minha pergunta é para o PH. Eu acompanho o PH faz um mês porque meus amigos me recomendaram, né? Eu sou muito fã de Seinfeld, né? A série do Jerry e tal. Sou apaixonada. O Bob sabe muito bem que eu tenho até merches e tal. Também sou fã. Eu ia falar, então, eu vou direto para a pergunta, porque eu não gosto de ficar enrolando, né, simples e objetivo. Esqueci de falar sobre o curso de jornalismo. E, PH, o que você acha do fato de Seinfeld ser o sitcom que tem muitas críticas sociais, né? Que pode falar sobre racismo, homofobia e assunto até sobre mulheres, etc. E também que ele saiu do rótulo de um sitcom normal, como Friends, Big Bang Theory e etc. Eu acho que um dos assuntos que dá para comentar aí é que americano, e aí somos colonizados por eles, culturalmente falando, e aí reverbera na gente também, é uma visão que se tem aí de que séries e filmes é escapismo, sabe? Eu acho que sim, de certa forma o entretenimento é escapismo, mas a essência desses trecos aí é um negócio chamado arte. Eu acho que a arte não é escapismo. A arte é reflexão da sociedade do jeito mais puro, lúdico, metafórico possível que se possa ter. E eu acho que pensar a sociedade, independente da época dela, não é escapismo. É uma das coisas mais complexas que se tem que fazer. Só que aí associa-se que as séries, sobretudo sitcoms, né? A sitcom é sobre a sociedade, como é, o dia a dia, né? E aí tem o pessoal batendo palma automática, lá, claro, né? O dia nova-iorquino do Jerry, lá de Upper West Side. Isso. Só que aí o que é que vai vender? Aí o que é que vai vender mais, né? Vai vender o escapismo, que é Friends, todos os amigos reunidos tomando café, ou vai vender um texto lá de mais ou menos 15 minutos, sem corte, um monólogo, no caso, dele falando sobre... dele provocando sobre racismo, né? Obviamente vai vender o escapismo, porque as pessoas têm uma mania absurda, eu fico transtornado com isso, de dizer que vai assistir algo para desligar o cérebro. Meu irmão, tome cuidado, tem gente querendo sair da UTI para ligar o cérebro, e você quer desligar o cérebro, né? Ligue o seu cérebro, irmão. E obviamente, como as pessoas querem desligar o cérebro, o Friends ajuda muito ao cérebro ser desligado. O Jerry Seinfeld ainda tem algumas críticas, mas ele requer que você pense um pouquinho, e às vezes isso é um problema para muita gente. E a última pergunta é, você acha que as críticas sobre essas ambas séries vai impactar o futuro? Rapaz, boa pergunta. Não sei. Eu pensava que com o streaming a gente ia ter umas séries mais densas, assim, sabe? Uns assuntos mais que a TV não queria tocar porque estava entrando no lado das pessoas, né? Não tinha esse lance assim? Da série que passava ali na hora do jantar, era uma série mais levinha. A série do domingo à noite já era mais pesada, sanguinolenta, mais adulta. E aí eu achava que o stream ele ia ser já que por demanda, né? Eu pensei que ia levar o discurso, esse é o ponto. Só que aí, de novo, o stream ele responde também ao mercado, né? Como eu falei para outra pessoa que perguntou. E aí você vê um Netflix da vida que saiu de séries maravilhosas, como Sense8, que foi cancelado, né? Séries lá do começo que traziam outras reflexões mais amplas, e se abraça, obviamente, ao que se tornará pop com muita facilidade, porque eles têm que vender assinatura, têm que vender tempo de tela, tem que vender as pessoas ali assistindo o máximo tempo possível, e aí o que é que vende? É a Wandinha, é o Stranger Things, né? Wandinha. E por aí vai. Então, eu acho que é muito cíclico, sabe? A gente tá vivendo sempre a mesma história, o tempo inteiro, assim. Esse danado do mercado, viu, bicho? É foda. Fala não, viu? Obrigada por responder minha pergunta. Eu que agradeço por você fazê-la. Professora Débora. Gente, eu juro mesmo que eu vou acabar, mas na hora que vocês começaram a falar do AI, aí eu fiquei assim, poxa vida, era a pergunta que eu ia fazer. Eu queria fazer uma pergunta para Joana, PH, fiquei triste sabendo que você fez o programa, tá, que né, acabou com o nosso emprego, mas tudo bem. Porque nesse mundo, né... Eu prometo que eu mudei, viu, professora?
Obrigada. Ganhou ponto de novo. Mas a questão do ChatGPT, esses programas que meio que substituem o nosso trabalho, é meio complexo, porque a gente tem aquela escrita que se afasta cada vez mais das pessoas, né? E aí é uma crítica que eu sempre faço, é algo que eu já até falei para aluno, tipo, você lê o que você escreve? Você lê o que você consome? Imagina a pessoa que era para ler, né? Se você mesmo não lê, enfim. E aí eu ia perguntar sobre a escrita mesmo, porque... E aí, gente, a escrita estende para outros tipos de produção também, né? Porque ela é a base de tudo, que seja de um roteiro de vídeo. Mas aí eu ia perguntar para a Joana dessa questão da escrita diferente, né? Porque os textos da Joana, para quem já fez disciplina comigo, já leu obrigatoriamente? Mas é verdade, Joana, isso é muito sério. Eu queria perguntar sobre essa escrita mais humanizada de verdade, né, que tira a pessoa do número da estatística para contar a sua história. E de onde você tira essas inspirações também? Você tem dica para os alunos? Porque assim, eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer enquanto jornalista para reconquistar o nosso público, né, e para combater também desinformação e por aí vai. Se puder só dar essa dica para a galera aí de modo geral. Obrigada. Débora, o povo vai achar que eu te pago, de tanto que a Débora fala bem de mim, mas é uma troca super genuína, né, Débora? Sem 0 centavos. Então, vou repetir até o que o PH falou. Tem que ler, minha gente, ler. Se não ler, você achar que vai escrever bem sem ler. Nem todo leitor é um bom escritor. Concordo super. Tem gente que lê livros toda semana e não dá conta de escrever, não é... Tem que praticar a escrita, né? A escrita, ela precisa ser prática, assim. Ninguém escreve bem, a gente reescreve bem numa segunda, numa terceira vez, a gente pede para uma pessoa próxima que vai poder falar, para fazer a primeira leitura e falar o que achou. Mas, acima de tudo, sair lendo textos diferentes, tanto livros, né? Romances, como... eu gosto muito de ler a Piauí, de ler a própria... Ler reportagens com perfis diferentes, para a gente encontrar um estilo de escrita que nos agrada, para a gente ir pegando formas de construir frases, de construir parágrafos e inovando, porque as pessoas acham que escrever é só se preocupar com sinônimos e com português ali, né? Mas eu acho que construir uma boa história narrativa a partir de várias entrevistas que você fez, que aí eu estou falando aqui, né, não de inteligência artificial fazendo reportagem, mas de um jornalista com capacidade humana de aprofundar nas histórias, de escutar muitas pessoas. Dali é uma costura assim, dificílima de fazer, né? De entender o que vem primeiro, o que precisa ser contado antes de contar uma outra parte da história, antes de introduzir uma entrevista, um personagem. E é uma delícia quando você começa a ver o texto se formando ali, né? É difícil começar... Ainda mais hoje que a gente tem tido muitas distrações, interrupções, a gente não consegue mais momentos, né, a sós, você e uma página em branco, para conseguir se dedicar ali naquele universo que você está pretendendo construir, né, naquela escrita. E para mim tem sido muito difícil esses momentos de escrita, porque eu não estou conseguindo momentos de paz, assim. Às vezes eu deixo para escrever de madrugada, porque aí não tem mais interrupção, né? Que hoje você tem que responder rápido o WhatsApp, é toda hora tocando as demandas e toda hora tem notícia nova e a gente tem que realmente começar a filtrar, entender que a ignorância crítica faz parte para poder, de fato, você absorver algumas coisas, você tem que ignorar outras, assim, que é muita informação que a gente está submetido hoje. E aí, nesse universo da escrita, eu, como o PH falou, eu acho importante a gente usar as ferramentas, entender o ChatGPT como uma ferramenta também e usar a nosso favor. Por exemplo, eu entendi que eu ainda não usei, mas eu entendi que pode ser bom para revisar um texto. E aí, com revisões, revisar o português, pelo menos, não sei, assim. Revisão é sempre bom, né? Porque é isso, eu tô falando, a gente vai reescrevendo e os erros vão passando um pouco de português. Então, se vem uma inteligência artificial para ser um instrumento do nosso trabalho, é super bem-vindo. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? E a gente vai ser resistente mesmo no começo e depois vai entender como que aquilo pode ajudar, mas principalmente como que tem atrapalhado no universo maior, né? Não individual, no universo coletivo que eu estava falando, né? De como que a inteligência artificial
pode aumentar essa onda de desinformação e discurso de ódio que a gente tem vivido nos últimos anos. E acho que é isso que precisa ser discutido pelo jornalismo. Mas é isso, assim, a minha inspiração na escrita vem muito desses lugares de leitura mesmo. Já desde 2018 eu só leio autoras mulheres, então eu acho que faz muita diferença quem você lê também, e mulheres negras também, porque senão a gente está sempre falando desse mesmo lugar, dessa mesma pessoa que tem voz, né? Assim, quando a gente está lendo também são autores homens, né? Que a gente leu durante muito tempo. E as mulheres têm outros repertórios, têm outras formas de encarar, de criar os personagens, de encarar as narrativas, de construir elas. Eu acho muito interessante a gente ir mudando os autores de leitura também. E, acima de tudo, praticar. E se colocando para experimentar a escrita, para criar uma reportagem, quando está aí na faculdade mesmo, de escutar uma história e construir, escrevendo, nem que não vá publicar em lugar nenhum, vai publicar no Medium, né, que é aquela rede social de textos. Em qualquer lugar, para que você exercite a escrita e que alguém leia e te dê esse feedback, né, esse retorno do que achou daquela primeira escrita, daquele primeiro texto que vai surgir a partir da história que você conta. É sempre bom você contar a história na fala, né? Primeiro para algumas pessoas próximas, para você entender o que você já tem da história, quais os buracos que ela tem, para depois ir para o papel ali e escrever essa história, né? Enfim, é isso. Muito bom, muito bom. A professora Débora está agradecendo aqui, se sentiu contemplada, nós também. Gente, já caminhando aí para o final, finalmente, e a gente vai agradecer muito ainda, mas eu quero fazer a pergunta bônus. Eu já tinha dado até tchau já. Vocês vêm Calma, a gente vai liberar vocês, porque a gente tem uma chance na vida e a gente tem que perguntar tudo. Os meninos estão aqui, tá todo mundo desesperado, os convidados, os meninos, todo mundo. Mas vocês são claro que é uma brincadeira, né, isso aqui. Mas pode ser sério, né? Vocês são de dois lugares que fazem um cinema maravilhoso, né? E, poxa, grandes filmes, premiados, diretores aí mais do que consagrados, e especificamente aí da terra da Joana, o Kleber Mendonça Filho, né? Ele mega consagrado, Aquários, né? O Som ao Redor, Bacurau, enfim, um monte de curta. Tem um que eu amo, que é o Recife Frio, eu já falei até com o pessoal, acho um negócio maravilhoso aquilo lá. É um curta-metragem belíssimo. E ele era crítico, né, de cinema, cara fera, e foi para o cinema e se deu super bem. E vocês aí, vocês pensam em se aventurar aí para fazer uns longas aí de ficção? Vocês têm um sonho aí de ir para essa área? Cara, eu vou falar bem rapidinho, porque essa não é a minha área do PH, né? Mas por incrível que pareça, assim, eu tenho nos últimos anos muito pensado sobre documentários, sobre fazer reportagens, transformá-las em histórias, em documentários. Eu gosto muito do Marcelo Gomes, também, de Pernambuco, que trabalha muito com esse gênero documentário. Para mim, estou me guardando para quando o carnaval chegar. É incrível, assim, que se não assistiu, assistam. E o que eles fez agora da Paloma também, que é uma história de uma mulher travesti que quer casar no interior de Pernambuco, e estou me guardando sobre o trabalho escravo contemporâneo no mercado do jeans em Pernambuco também, em Toritama. E aí eu fico assistindo esses filmes, esses documentários, e fico louca para produzir um também. Tem algumas ideias na cabeça, assim como tem ideias de livros, mas é isso, uma ideia precisa de dinheiro para sair do papel, de tempo, de investimento. Então, uma hora vai sair, quem sabe, e aí eu vou recorrer ao PH para com certeza. Uma boa crítica. Bacana. E você, PH? Cara, eu não faço a mínima... não tenho a mínima de vontade de fazer um filme. Eu acho um negócio extremamente complicado. Eu não sinto nenhum prazer em filmar, em segurar boom, em amarrar os fios que estão soltos lá com fita crepe, de trocar a pilha dos microfones e etc. É muita coisa para gerenciar e eu sou incapaz de gerenciar tanta gente, assim. Eu acho que fazer filme, eu respeito tanto a arte de fazer filme que eu não faria. Eu fiz um curso lá fora, né? Engraçado, eu juntei muito dinheiro para fazer esse curso. Tive que passar 3 anos lá em Nova York e tudo, ou seja, caríssimo, né? E fora também o curso que já foi muito caro.
Engraçado, todo mundo pergunta, cara, como é que foi fazer esse workshop de cinema, New York Film School, etc. Cara, gastei esse dinheiro todo só pra saber que eu não queria fazer filme. Mas, enfim, não tenho muito interesse, não. Entretanto, com a escrita... Pelo menos você gastou com filme, né? Até tem um filme realizado ali no curso que tem que realizar, mas jamais cairá em público. Inclusive, comigo atuando em inglês, mas jamais cairá em público. Bacana. Mas o negócio é pegar e montar a equipe e botar o povo pra fazer essas coisas. A gente só que tem a ideia, entendeu? O roteiro. Cara, se quiser que eu escreva o roteiro, pode até ser. Mas assim, produzir mesmo o chão, cara, é um trabalho assim que eu bato palma de verdade. Duríssimo. Sabe? Eu acompanhei muitas produções, né? Acompanhei as produções do Raul de Gomes, que é mais voltado para comédia. Massa. Acompanhei a produção do Inferninho, do Guto Parente, um filme fantástico. O Eurídice Guzmão, do Cariainu. Meu irmão, que loucura isso daí. Parabéns para quem faz filme. Eu fico só aqui, ó, dizendo como é que devia ter sido. Bom, eu acho que temos, né? Nossa, maravilhoso, cara. Maravilhoso. A gente quer agradecer muito. É muito engraçado, PH e Joana, que a gente chama vocês para falar da profissão e a gente recebe 2 profissionais com uma consciência, assim, que é muito louco que eu vou falar com vocês e falar com todo mundo também. Acho que a gente nunca viveu uma geração tão consciente, né, com tanta consciência social, mas uma geração que pratica bullying ainda, uma geração que oprime o pensamento oposto, que assim, às vezes chega a ser absurdo as coisas que a gente vê, a gente que está no dia a dia. E ver profissionais como vocês com essa consciência, não só consciência de classe, consciência social, consciência de tudo, nos ensina muito mais do que só sobre a profissão. Nos ensina a ser profissionais mesmo, né? Seres humanos. E eu acho que é isso que encanta no conteúdo de vocês, assim. Eu conhecia o conteúdo da Joana através da Débora, né? Quando ela indicou para a semana. O conteúdo do PH eu já conheço há mais tempo e ele me encantou por conta disso, porque faz um conteúdo para o ser humano. Então eu queria, em nome nosso aqui da Universidade Vale do Rio Doce, meu e do Bob, que eu tenho certeza que ele concorda, parabenizar vocês pela a forma como vocês se portam, como vocês fazem a profissão, que assim é lindo e inspirador. Obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente. Para a gente que está aqui, eu sempre brinquei que a gente está no interior, né? A gente está meio que no porãozão assim da profissão. E aqui a gente tenta exportar a galera para fora, ensinar ele das melhores maneiras possíveis do Brasil inteiro e ver a fala de vocês, assim, é surreal o que vocês trazem para os alunos. Obrigado, viu? Coisa linda, linda, linda. Valeuzão, gente. Valeu, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, a atenção de todo mundo. Uma hora dessa, quando eu estava na faculdade, eu já estava correndo para pegar o ônibus. Se fosse vocês, Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigadão, foi massa. Obrigada, Débora. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. E aí a gente vai, para terminar o Elipse, com lista de presença. A gente vai soltar a lista de presença agora, tá? Agora vocês gostam.